A graça e a paz do Senhor. Amém, igreja? Tá tudo bem? Mesmo? Bom dia. Estou feliz por estar aqui, primeiro culto presencial do ano que eu ministro a palavra presencialmente. Já estamos no terceiro domingo do ano. Que coisa, não? Os dias parecem que cada vez mais acelerados e a gente desejoso da volta do Senhor, parece que isso, o senso de velocidade do tempo está cada vez mais acelerado, e eu vou ser sincero com você, eu queria mesmo é que Jesus voltasse logo e que o tempo, se necessário for que o tempo acelere mais para que isso se cumpra, eu desejo a volta do Senhor. Quantos aqui desejam a volta de Jesus? Digam amém. Glória a Deus. E enquanto estamos aqui, queremos ser uma igreja relevante, uma igreja que toca o sobrenatural por meio da conexão com o céu e da realidade das promessas do céu na terra. Queremos ser diferentes no tocante às práticas mundanas, ainda que inseridos no mundo, no meio de pecadores, mas transformadores de realidades. Nós queremos ser uma igreja relevante. Quantos querem ser uma igreja relevante? Digam amém. Amém. Esse é o nosso desejo. Por isso eu quero compartilhar com você sobre a nossa visão como igreja, aquilo que nós entendemos que é a nossa forma de ser essa igreja, que toca o sobrenatural, que por meio de suas práticas de vida diária, consegue se envolver com a sociedade, com as pessoas que convivem consigo nos muitos lugares onde estamos, para que nós possamos de fato fazer a diferença e cumprir o propósito de Deus como igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero começar esse compartilhamento com você falando do nosso propósito. Nosso propósito como igreja, eu queria que você lesse e repetisse junto comigo. Vamos lá? Ser uma igreja bíblica, dirigida pelos propósitos de Jesus: missões, adoração, serviço, comunhão e discipulado. Vamos ler mais uma vez para afirmar? Ser uma igreja bíblica, dirigida pelos propósitos de Jesus, missões, adoração, serviço, comunhão e discipulado. Glória a Deus. A gente precisa buscar o equilíbrio em tudo na nossa vida. Uma vida equilibrada faz muita diferença no resultado final. Se eu falar para você, por exemplo, que uma pessoa cuida muito bem do seu corpo, então ele pratica exercícios necessários para o seu corpo e come bem. Então essa pessoa está cuidando bem do corpo, certo? Mas essa pessoa não se preocupa muito com suas finanças. Está nem aí. Compra sem olhar o preço, gasta mais do que ganha, vive uma vida largada. Essa pessoa vai ser elogiável do ponto de vista do seu corpo físico, porque ela vai ser saudável, vai comprar os melhores alimentos sem nem se importar com o que ela está comprando, mas ela vai ter um corpo saudável, não vai? Pratica exercício, come bem, só que a vida financeira dela vai tirar algumas noites de sono em algum momento. Em algum momento vai bater um credor na porta e falar: amigo, você está me devendo, você precisa me pagar, porque senão o seu nome vai ficar sujo. Dependendo do que você está devendo, a coisa pode ficar até pior. Então, o que nós estamos vendo numa situação como essa? Desequilíbrio. Nós precisamos, num aspecto geral da vida cristã e na vida da igreja, ter equilíbrio. Uma igreja precisa olhar para o equilíbrio para que ela seja realmente saudável e tenha prosperidade de uma maneira a compreendermos claramente a palavra prosperidade, que não fala só de ter dinheiro, fala de ser próspero em todas as suas áreas. Até aquilo que é bom, feito fora do equilíbrio, se torna mal. Até aquilo que pode parecer algo bom para nós, se não for feito com equilíbrio, faz mal. Tem um ditado que diz que água demais mata a planta. Já ouviu esse ditado, né? Água demais mata a planta. Quem não sabe cuidar muito de planta como eu, já matou algumas. Você já matou alguma planta? Diga amém. Misericórdia, irmãos. Vai ter gente criticando nós por causa disso agora, que nós não cuidamos bem do planeta, matamos plantas. A diferença, muitas vezes, entre o veneno e o remédio está onde? Na dosagem. O quanto que você dá de um medicamento, às vezes, para alguém, pode trazer vida ou pode trazer morte.
Uma igreja família é um organismo vivo. Nós, como igreja, somos um organismo vivo. Não somos uma organização filantrópica. Não somos um clube de amigos. Não somos um CNPJ a mais na nossa sociedade. Nós somos um organismo vivo, que não existe para si próprio, que não existe para dar lucro para si próprio, mas que tem interesse nos outros. Como nós ouvimos domingo passado, Danilo ministrando, se interessam sim pela vida dos outros. Você já deve ter visto uma frase em carro, caminhão, né? Deus deu uma vida para cada um, portanto, cuide da sua. Alguma coisa assim, não é? Cuida da sua e me deixa em paz fazer o que eu bem quero fazer. Mas a ordenança bíblica é que nós tenhamos os interesses dos outros superiores aos nossos. Então, como igreja, nós queremos, sim, ser um organismo vivo, que se preocupa uns com os outros. E aqui eu não estou falando de cuidar da vida de ninguém. E em alguma instância é cuidar. Mas eu estou falando de você se importar, se interessar, amar de fato, que é o que o mandamento bíblico nos ensina. A igreja foi criada por Deus para cumprir propósito na terra. Propósitos que estão muito claros nas Escrituras e que nós, como igreja, adotamos. Esses propósitos são fonte de saúde para a igreja. E tudo que é saudável cresce. Nós sonhamos em crescer sempre, porque queremos crescer na vida como um todo, em todas as áreas da vida, queremos crescer. Nós desejamos. Para crescer, nós só precisamos ser saudável. Um bebezinho, quando ele nasce e começa a crescer, o que ele precisa? Amor e comida. Ele não vai para a academia malhar para desenvolver os seus músculos. Ele não vai trabalhar para ganhar dinheiro para poder se sustentar. Ele precisa de amor e de alimento. E aí ele cresce. Por quê? Porque com amor e alimento tem saúde. Nós queremos ser uma igreja saudável. Uma igreja que cresce porque é saudável. Porque tudo que é saudável cresce. Às vezes nem tudo que cresceu foi porque foi saudável. Sei lá, me vem o exemplo dos anabolizantes que faz vou ficar nos atletas ainda. Atletas crescem porque usam anabolizantes, já viu? Põe na internet, põe, sei lá, alguma coisa, esse uso de anabolizante, impressionante. Só que é uma bolha que logo estoura e é destruída, aquilo é ilusório. Então, a afirmação, tudo que tem saúde cresce, para mim ela é 100% verdadeira. Às vezes, nem tudo que cresceu foi porque tinha saúde. Alright? Então não precisa olhar só o resultado, você precisa olhar o todo. Os propósitos bíblicos na palavra de Deus, escrito, encunhados na palavra de Deus, foram deixados por Jesus no grande mandamento e na grande comissão. Quando esses princípios são seguidos, vividos e praticados na vida da igreja, certamente a igreja vai ter saúde. E isso não depende do tamanho, se é uma mega ou se é uma pequena igreja, se ela tem 10, 15, 20, 30 membros, ou se ela já é uma igreja de 5 mil, de 10 mil pessoas. Se ela aplica e vive os princípios bíblicos dos propósitos de Jesus, ela cresce. Não importa o seu contexto, não importa a sua denominação, não importa se ela está num bairro pobre ou num bairro rico, não importa se a estrutura dela física é perfeita ou é completamente defasada, não importa. Se ela vive os princípios bíblicos, ela vai ter saúde e, portanto, vai crescer. E eu quero falar com você sobre o grande mandamento. No grande mandamento, o texto bíblico de Mateus 22, 37 a 40, diz o seguinte, você pode ler aí comigo? Vamos lá? Respondendo Jesus, o primeiro e maior, e o segundo é semelhante a ele. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Está lá em Mateus 22, 37 até o 40. O grande mandamento foi dado por Jesus no momento em que ele respondia fariseus, respondia entendidos da lei. E ele responde como que resumindo todo o Antigo Testamento, quando ele diz todas as leis e os profetas podem ser condensados em duas únicas tarefas. Ame a Deus de todo o seu coração e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Não sou eu dizendo que Jesus pegou a lei e transformou. Não, Jesus disse isso. Pega todas as leis e os profetas e resuma em ame a Deus de todo o seu coração e ame ao seu próximo como a ti mesmo.
Ontem eu vi uma declaração que me fez pensar e meditar um pouco, e eu concordo muito com ela. Quando a gente fala sobre a lei e os mandamentos de Deus, sobre os princípios imutáveis do caráter de Deus, as 613 leis dada para Moisés, lá no início do Pentateuco, a gente, obviamente, quando compara isso conosco, acha impossível ser praticante disso, porque a gente vai falhar em um dos 10 mandamentos, quanto mais dos 613. Estamos com um problema grande. Isso é um assunto muito falado, você já me ouviu pregar muito sobre isso. E eu entendo que é impossível, sem o Espírito Santo e amando Jesus, você viver no padrão do caráter de Deus. Não tem como. Por isso que quem não conhece Jesus e não tem o Espírito Santo não vai conseguir isso nunca, de forma nenhuma. E a declaração que eu ouvi, o pastor que falou isso, me soou muito interessante. A lei, os mandamentos, as leis, elas dizem respeito a duas coisas. Primeiro, é o quanto eu me aproximo de Deus, ou o quanto eu me afasto de Deus. Portanto, se eu amo o Senhor, eu desejo fazer o que me aproxima dele. Se eu não amo o Senhor, ou se o meu amor é vacilante em relação ao meu Senhor, eu às vezes decido fazer coisas que me afastam dele. Então, cumprir os mandamentos tem tudo a ver com amor. Amar a Deus acima de todas as coisas. Porque às vezes nós estamos amando coisas que não são pecado, mas que nos afastam de Deus. Mas quando nós abrimos mão e amamos a Deus acima de todas as coisas, qualquer coisa que nos afasta de Deus é colocada de lado e nós nos aproximamos da presença de Deus. Então o mandamento de Jesus resume muito bem a lei e os profetas, dizendo: ame a Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a você mesmo. Mas Jesus, depois disso, ele fala da grande comissão, de onde nós extraímos mais princípios e propósitos bíblicos para serem vividos, lá em Mateus 28, 19 e 20, um texto muito conhecido, você pode ler junto comigo aí, Mateus 28, 19 e 20, vamos juntos? Batizando-os em nome do Pai e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha só, existem 3 ordens, existem 3 tarefas aqui. Portanto, vão e façam discípulos. Façam discípulos de todas as nações. Batize-os, insira-os na comunhão do corpo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E terceiro, ensine-os a obedecer o mandamento que eu deixei para vocês. Essa é a palavra de Jesus. A grande comissão, ela vem logo depois do grande mandamento. E são instruções claras do Senhor, deixando essas tarefas para a sua igreja. Juntas, as 2 passagens resumem 5 propósitos bíblicos que eu quero falar rapidamente aqui com você, sobre os quais nós queremos pautar a nossa vida como igreja. O primeiro deles, 5 propósitos que são bases ministeriais para nós: adoração, ministério, missões, comunhão e discipulado. Você pode ler comigo? Vamos lá? Agora eu queria pedir que só os jovens lessem bem forte, com vigor. Vamos lá? Agora vamos botar na partitura e fazer no mesmo tempo. Vai lá? 1, 2, 3, vai. Amém. Só quem tem mais de 60 anos que está aqui hoje. Fala comigo aí, vamos lá? Que é isso, hein, irmãos? Tem uns 3 aí que sozinho resolve a parada, hein? Aleluia. Glória a Deus, porque nós temos fôlego de vida. Aleluia. Vamos falar mais uma vez, todo mundo junto? Adoração, ministério, missões, comunhão e discipulado. A adoração fala do quê? Do amar ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração.
Está na primeira declaração do texto que eu li. E a segunda é o ministério de servir ao próximo. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Desse texto inicial que eu li com você, nós extraímos 2 propósitos bíblicos. E os outros 3 vêm da grande comissão. Missões fala do quê? De ir e fazer discípulos. Vão e façam discípulos. Comunhão fala do quê? Do batismo. Por meio do batismo, nós inserimos pessoas no corpo de Cristo. Até chegar no batismo, nós fazemos tanta coisa. Nós vamos para o último, nós vamos para o anterior, que são as missões, mas nós recebemos numa célula, nós vamos visitar em casa, nós amamos as pessoas, nós damos comida, damos roupa, inserimos ela. Falamos, olha, existe uma família espiritual que Deus quer que você faça parte. Assim como Pedro escreveu, somos hoje parte do quê? Da família de Deus. Então, por meio da comunhão, nós inserimos pessoas e chegamos com ela ao batismo, mostrando para ela a importância de se ter o compromisso e a declaração pública de que você reconhece Jesus. E o discipulado fala dos ensinamentos. É uma base onde estão tudo aquilo que a gente vive, não só de maneira pessoal, quando a gente compartilha com alguém uma necessidade, ou ouve de alguém uma necessidade, ora, ministra, compartilha a nossa própria experiência edificando a vida de alguém, mas também quando nós ministramos numa sala de aula, damos cursos e ensinamos as pessoas sobre princípios diversos de vida prática, bíblicos, teológicos, sejam eles de que natureza for, todo e qualquer curso na vida da igreja fala discipulado. Jesus disse o quê? Ensinando-os. Ensinando-os. E olha, eu vou dizer para você, para aprender tem que ter alguém que ensine. E eu acho que a gente vai partir para a eternidade sem saber tudo. Então a gente tem muito que estudar, e tem muito que aprender, e tem muito que ensinar. Glória a Jesus. Então os 5 princípios, os 5 propósitos bíblicos que nós vivemos como igreja, adoração, ministério, missões, comunhão e discipulado, nós tratamos aqui como 5 bases ministeriais. Normalmente uma base ministerial vai ter um líder. Quem que lidera as 5 bases ministeriais hoje? Eu e a pastora Daisy. Nós somos os líderes das 5 bases ministeriais. Por quê? Porque debaixo das bases ministeriais, nós temos vários ministérios. E é isso que talvez seja novo para muitos dos irmãos que estão me ouvindo. Você que está me ouvindo online, preste bem atenção. Você que está me ouvindo aqui, preste bem atenção. Debaixo de uma base dessas, nós temos vários ministérios atuantes. Por exemplo, se eu pegar o ministério, que é o servir ao próximo, vamos falar da atuação no culto, nós temos os irmãos da recepção, nós temos os irmãos de dízimos e ofertas, nós temos os irmãos que cuidam da celebração aqui, arrumando o prédio, preparando tudo para o culto. O que eles estão fazendo quando estão fazendo isso? Servindo você, servindo a mim. Quando eu entro no prédio limpo, eu vou falar para vocês, eu sou chato com isso. Quando eu entro em um lugar e eu vejo que ele está limpo, eu falo, uau, alguém passou por aqui. E cuidou disso aqui e quis que eu tivesse confortável, sentado num lugar limpo. Isso é servir ao próximo. Eu me sinto servido. Eu te pergunto, você se sente servido na sua igreja? Sim. Agora eu vou fazer a pergunta inversa. Você tem servido na sua igreja? Sim. É muito importante que a gente esteja envolvido de alguma maneira nos servir. Por quê? Porque isso é um mandamento bíblico. Jesus disse, sirva ao próximo. Ame. Porque amor sem serviço... E alguns se sentem servidos vendo a casa limpa, outros se sentem servidos quando você faz uma ligação e fala, você está bem? Eu fiquei sabendo que o seu filho se acidentou. Está tudo em paz? Você está servindo. Você está abençoado. Eu posso te levar até o hospital para visitar o seu filho, ou eu vou aí fazer uma visita para ele, orar por ele. Isso é servir. Você está servindo a igreja? Ou você está achando que isso é papel de alguns? Não, isso é seu papel. Diga, é sobre mim. É sobre mim que Jesus estava falando. Então a gente tem vários ministérios debaixo do ministério servir. A gente tem vários ministérios debaixo de missões urbanas. A gente tem iniciado aqui um trabalho com capelania. Toda a parte de capelania hospitalar, escolar, para dependentes químicos, tudo isso está debaixo de missões. A gente vai para fora da igreja. Então, nós
não tínhamos isso de uma maneira sistematizada anteriormente, então algumas coisas passam despercebidas quando você não tem a ideia organizada na cabeça. Mas a hora que você organiza, você começa a perceber necessidades. Tem gente nos hospitais precisando de crente orar por eles. Tem gente nas escolas e eu posso fazer alguma coisa e atuar mais perto. Tem gente que está precisando de comida na rua. Está passando fome, está passando frio. Tem gente que pode ser salva, ainda que ele não venha para a minha célula ou para a minha igreja, eu posso pregar o evangelho a alguém que vai ser salvo e vai ficar lá numa igreja perto de onde ele mora. Isso fala de missões. Você entende o que são as bases e o que tem debaixo delas, os muitos ministérios? Amém? Sim ou não? Diga amém se você entende. Amém. Glória a Deus. A igreja com propósito, então, ela entende que precisa promover e viver todos os propósitos de maneira intencional. Definir e trabalhar cada ação da igreja, cada programação da igreja, olhando com equilíbrio. Diga comigo essa palavra, equilíbrio, para os 5 propósitos. Eu comecei a ministração dessa manhã falando para você e dando exemplo da pessoa que só se preocupa com o corpo e não se preocupa com as finanças, ok? Se uma igreja se preocupar só com a adoração e não se preocupar com o resto, ela vai ser uma casa de shows. Ok? Você vai chegar lá e vai falar, uau, o som é demais. Tem orquestra, mas também tem show de rock, mas também tem músicos espetaculares, tem dançarinos. Mas essa igreja faz o que sobre missões? Essa igreja faz o que sobre a base de discipulados? Essa igreja faz o que sobre servir? A gente faz alguma coisa ali, mas a gente percebe aonde a gente tem que ter equilíbrio. Nos 5 propósitos bíblicos. A gente precisa ser uma igreja, sim, forte na adoração. Se der para fazer um negócio que vai abalar as estruturas, vamos fazer. O melhor, com a melhor excelência que o Senhor nos deu. Mas nós vamos fazer na mesma medida, o ir às nações, o ir ao centro de São Paulo, na Cracolândia, o ir às comunidades perto de nós e evangelizar e trazer o amor de Deus e levar comida e levar roupa. Nós vamos fazer da mesma forma um discipulado, vamos raspar pedra um com o outro. Vamos crescer, vamos falar um na vida do outro, vamos ser humildes ao ponto de receber aquilo que estão falando a nosso respeito, porque nos amam, estão interessados no nosso crescimento e estão falando da parte de Deus na nossa vida. Não vai ser só tocar, mas vai ser ouvir da parte de Deus aquilo que alguém no corpo de Cristo, colocado por Deus na minha vida, tem para falar a respeito da minha vida. Isso é buscar equilíbrio. Nós vamos nos preocupar em amar a Deus, em amar o próximo, em ir e buscar o perdido lá fora, em batizar pessoas, em trazer para a comunhão do corpo novas pessoas e ensinar aquilo que o Senhor já nos tem ensinado. Lembra do acróstico Descoberta? O E de ensinar, mas também de receber. Você ensina aquilo que você aprende. Você compartilha com alegria. Eu espero que isso seja uma das resoluções de ano novo da sua vida. Aprender o máximo que você puder, para com alegria ensinar aquilo que você recebeu da parte de Deus sobre a sua vida. Então uma igreja ela precisa ser equilibrada nesses propósitos. Todas as vezes que nós formos definir qualquer ação na vida da igreja, qualquer programação, qualquer trabalho que for feito, nós precisamos olhar se nós estamos dirigidos a um dos 5 propósitos. Por quê? Porque a igreja pode ser dirigida a outras coisas, inclusive. Fora disso daqui. Tem igreja que é dirigida por tradicionalismos. Então nós fizemos assim a vida inteira e não vamos mudar. Isso aqui não muda. É a tradição. Então não muda. Mas fere um dos propósitos. Não importa, é tradição. Tem outras igrejas que são dirigidas por finanças. Eu já vi culto assim. Você começa o culto falando de dinheiro e termina ele falando de dinheiro. E quem tem o cheque maior, traz aqui porque o que você vai levar para casa é maior, porque vai dar um resultado maior do que o que você tem. É uma igreja, eu não estou fazendo uma crítica não, só estou falando de um modelo de igreja. E aí você leva a semente, a rosa, o sal, a água, e seja lá o que for, até o vento de Israel devem vender hoje em dia. Porque uma vez eu vi... Isso me deixa indignado e aqui eu vou fazer a crítica, tá bom? Vendendo cigarro que liberta viciado em cigarro na igreja. Compra um maço desse, é o último que você vai fumar, nunca mais você vai ficar com problema de dependência.
Tem igreja que é dirigida a esse tipo de coisa. Tem equilíbrio, será? Numa igreja com esse tipo de direção? Tem igreja que é dirigida por personalidades, por modas, modismos do momento. Algumas são dirigidas somente por eventos. A igreja só faz evento, todo domingo tem alguém convidado. De repente a gente até ia gostar no começo, né? Alguém famoso convidado, você nem tem que me ouvir todo domingo, aquela coisa, mas chega uma hora que só quem sabe a necessidade da família é o pai e a mãe. O que precisa comer é quem passa metiolate no ferimento, na raladura do joelho durante a semana. Então a gente precisa ter equilíbrio, precisa não ser uma igreja por eventos, uma igreja que trabalha por construções, que é direcionada aos prédios, enfim, tem igreja direcionada por um monte de coisa. Nós queremos viver os propósitos bíblicos ensinados por Jesus, amém? Porque esses fatores paralisam uma igreja. Fatores como esses, direções erradas na vida da igreja, desequilíbrio, pender muito para qualquer um dos 5 propósitos, ou para qualquer outra coisa, desequilibra a igreja. Igreja desequilibrada é uma igreja que não tem saúde, e automaticamente é uma igreja que não avança e não cresce. Eu queria ler com você a declaração da nossa visão, a nossa visão como igreja. A visão da igreja é ser uma crescente família de discípulos de Jesus. Simples assim. Fala de novo. Todo mundo que faz parte da rede de adultos agora. Só vocês. Fala bem alto aí. Glória a Deus. Nós queremos ser uma igreja crescente, mas nós queremos ser uma família. Crescente fala de buscar, por meio de um cuidado pessoal e pastoral, apacentar pessoas, trazer elas para o corpo de Cristo, evangelizando-as por meio das missões e incluindo sempre novos no corpo de Cristo. Mas família fala de a gente não deixar de lado uma coisa importante. Família, a gente sabe que tem problema. E problema precisa ser tratado. Se a gente esquecer que somos família, a gente não vai tratar os problemas e a gente vai ficar estacionado em maturidade. Filhos crescem quando eles ouvem os pais, pelo exemplo ou pelas palavras, e eles aprendem as boas práticas, amadurecem e podem um dia ser pais. A igreja funciona da mesma forma. Filhos precisam ouvir os pais para que eles possam amadurecer, crescer, frutificar e dar andamento naquilo que estão recebendo. Família precisa de ajuste o tempo todo, por isso que a gente permanece firme e não desiste dos nossos. Por isso que filhos permanecem, por isso que pais jamais vão desistir de filhos. Nós não somos um lugar para frequentar, somos uma família para pertencer, para fazer parte. Por mais que o Henrique desaprove uma palavra dura minha com relação a ele, vai ser muito difícil ele fazer a trouxinha dele e ir embora da minha casa. Ele não vai embora, porque ele sabe que mesmo com uma palavra dura, que ele não gostou no tempo presente, está carregada de amor, porque é o pai dele que está falando com ele. Não é outra pessoa, é alguém que ama incondicionalmente, capaz de dar a vida por ele. Então ele fala, o que esse cara está falando, eu tenho que considerar. A gente estava numa conversa familiar agora, nessa época de fim de ano, acho que foi domingo passado, estava à mesa, eu, meu irmão mais novo, meus 2 filhos e meu pai. E eu ouvi uma frase que eu gostei demais. Fiquei orgulhoso da frase. O meu filho mais velho, o Heitor, falou assim, vô, por isso que eu vou sempre considerar o que meu pai me falar. Falei, amém. Mas eu conquistei isso? Não, eu sou pai, ele sabe que eu amo. Amo desde pequenininho e vou amar até morrer. Esse é o senso que tem que ter na igreja. Se eu, com uma palavra minha, como pastor, ferir o seu coração, você precisa me enxergar como pai para não ir embora, porque se não enxergar, essa relação, e é pai espiritual, por isso precisa ser família. O pastor Rodrigo está falando isso porque ele está preocupado com o filho da família, não é porque ele odeia o irmão da igreja. Isso se aplica nas relações de liderança, nas muitas relações de liderança que há entre nós.
Pastor, é porque você não conhece o meu líder de célula. Chato. Pega no meu pé. Você está falando isso aí porque você nunca foi numa reunião de célula para ver como ele é chato. Tem alguém aqui que tem líder de célula chato? Diga glória a Deus. Os irmãos estão espertos. Eu queria pegar você nessa demais. Não consegui. Mas se a sua líder de célula é chata, diga amém. Opa! Olha aí, ó. Tá vendo? Irmãos, chatice faz parte às vezes da família. De todo mundo. Mas você sabe que é uma coisa? A gente é chato um com o outro às vezes, mas a gente se ama. A gente se morde às vezes um ou outro, mas a gente não quer se largar, quer comer macarrão e frango todo domingo junto se puder. E não adianta você olhar com esse seu ar orgulhoso dizendo, não, eu não preciso de ninguém. Precisa! Na verdade não é que você precisa, você deseja. É importante ter família. E família, assim como igreja, é uma instituição do céu. E quando nós falamos de trazer o céu para a terra, nós queremos essa essência no nosso meio. Por que Pedro escreveu em sua carta dizendo que nós somos a família de Deus? Era para trazer sim esse paralelo. Vai ter problema, mas eu quero desafiar você, mesmo que haja problema, mesmo que você esteja chateado, insatisfeito, trate como família e você não irá embora. É óbvio que você está num lugar que você não se sente família, você vai embora. Às vezes o meu filho vai precisar falar para mim, pai, não está parecendo uma atitude de pai essa. Eu preciso ser humilde o suficiente para entender que aquela atitude precisa ser mudada para que ele sinta que é uma atitude de pai. Sim ou não? É uma via de mão dupla. Mas precisa ter transparência e coração para viver uma crescente família. De quê? De quê? Além de crescente, somos uma família, mas que tem consciência de que são discípulos de Jesus. Nós só discipulamos numa direção, parecer com Jesus. Eu não quero ninguém que seja igual, absolutamente igual a mim. Não dá. É impossível. Você é um ser único. Eu sou um ser único. Nós somos diferentes, mas nós podemos ser da mesma família. Mas tem um padrão: Jesus. Quando eu discipulo você e falo na sua vida, olhando para o exemplo de Jesus, tudo fica mais fácil. Não importa o estágio que uma pessoa entre para a família da fé, ela sempre pode entrar num trilho de treinamento prático que a levará a parecer com Jesus. O alvo é parecer com Ele. O discipulado pessoal é uma ferramenta para isso, que nós escolhemos como igreja e queremos viver. Mas o discipulado é coletivo também. As salas de aula, as reuniões em grupo, onde nós podemos aplicar verdades aprendidas na pregação dominical, mas também nas salas de aula. São momentos onde a gente aprende, cresce, são cravados em nós princípios e valores cristãos da palavra de Deus, que está lá no nosso propósito. Queremos ser bíblicos. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, portanto queremos ser bíblicos. São nos discipulados que nós explicamos muitas vezes valores perdidos, princípios esquecidos ou não compreendidos por alguém. Amém, irmãos? A nossa missão, qual é? Leia comigo aí. Não, a missão. Vamos juntos agora? Levar pessoas comuns a entenderem que são filhos de Deus e as enviar para o seu destino profético. Antes de conhecer Jesus, todo mundo é comum. Depois de Jesus, você deixa de ser comum. Isso ofende muita gente. Mas pessoas, às vezes, têm uma orfandade tão grande no seu coração, não sabem que são filhos de Deus, simplesmente porque não têm uma experiência com Deus. Por que alguém, às vezes, acha que Deus não é pai e é mau e está fazendo alguma coisa mal? Porque não tem o Espírito Santo. Porque na Bíblia está escrito que o que testifica em nós que somos filhos é o Espírito. Está Romanos 8. O que testifica dentro de um homem e de uma mulher que ele é filho e filha de Deus é o próprio Espírito de Deus. Portanto, sem o Espírito de Deus, ninguém pode sentir que é filho.
Ninguém entende que é filho sem o Espírito de Deus. E pessoas que não entendem que são filhos ou filhas, às vezes não tem nem propósito de vida. Vive, vai vivendo. E às vezes até bem sucedido. Obedece pai e mãe, segue o curso da vida, entra na faculdade, faz uma boa faculdade, tem um bom emprego, ganha dinheiro, forma uma outra família, viaja o mundo inteiro, tem bons recursos, mas não achou propósito. Está vivendo a vida e vai morrer, vai falar assim, o que eu deixei? E ela vai passar. E a pessoa não construiu nada consistente na onde a ferrugem e a traça não destrói. Só construiu aqui. Pessoas comuns não têm senso de propósito. E o nosso objetivo, a nossa missão é levar pessoas comuns a entenderem que são filhos de Deus. Porque entender que é filho de Deus é a maior descoberta que alguém pode fazer. Entender que é filho te faz vencer as tentações. Entender que é filho e filha te faz amar as pessoas como Jesus amou. Entender que é filho e filha de Deus faz a sua vida ganhar relevância na vida de outras pessoas. Porque Jesus sabia que era filho. E porque ele era o filho primogênito de muitos irmãos que viriam como nós, ele cumpriu o propósito e morreu na cruz para que nós pudéssemos salvar. Somente filhos e filhas entendem o propósito de Deus. Aleluia. Por isso essa é a nossa missão. Levar pessoas comuns a entenderem que são filhos. E as enviar para o seu destino profético. O que é o seu destino profético? Quando você sabe que é filho. Quando você sabe que é filha de Deus. A gente está apto para descobrir também. Para cumprir o nosso propósito de vida. Para o qual Deus nos criou e colocou aqui na terra. E é isso que eu chamo de destino profético. É aonde Deus quer que você esteja. Às vezes você está me ouvindo aqui e você ainda não está aonde Deus quer que você esteja. Alguns estão no caminho, outros podem nem ter encontrado o início do caminho de ser plenamente aquilo que Deus te chamou para ser. Nós insistimos nisso o tempo todo, falando nos nossos discipulados, nas nossas pregações, que nós temos um propósito de vida pessoal e precisamos buscar vivê-lo. É importante que você pense sobre isso. Eu não tenho respostas para você. Uma vez eu fui confrontado, na época por uma líder de célula, falando, pastor, está acontecendo tudo assim, 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 assim na minha vida. Eu preciso que o Senhor hoje me dê respostas. Eu me senti completamente impotente. Quem sou eu para hoje vos dar respostas? Se coloca nessa situação. Você tem respostas para tudo? Para todos, sobre tudo? Tem? Alguém tem? Não temos. E a minha palavra para essa irmã foi isso. Mano, não tenho resposta para isso. E eu vou falar para você que... Eu já falei isso para muita gente perto de mim. Falar... Meu irmão, minha irmã, eu queria achar o caminho disso aqui que nós estamos vivendo. O que você está vivendo na sua vida? Eu queria poder te responder o que Deus quer que você faça. Mas a gente não sabe. Sabe por quê? Nós nunca vamos saber tudo de todos. Existe algo pessoal, específico, que Deus fala com você, que vai se conectar ao coletivo. Não há dúvida nenhuma que vai se encaixar no todo. Mas você precisa querer isso e ouvir isso de Deus. Filhos e filhas desejam ouvir a voz do Pai. Portanto, vão para o secreto e procuram saber o seu destino, o seu propósito. Ainda que tudo pareça uma grande loucura, você vai para Deus e Ele vai te mostrar o encaixe perfeito das coisas. Não pergunte para homens, pergunte para Deus. Há um propósito de Deus específico para você, na tua família e na tua família da fé. E Ele quer que você tenha clareza sobre isso. Óbvio que alguém vai te ajudar. Óbvio que nós como líderes ajudamos. Vai por esse caminho, ore sobre isso. Eu passei por isso quando eu tinha sua idade. Você já falou isso para alguém? Eu já vivi isso, eu já tive essa dúvida, eu já desejei esse caminho. Mas olha, ele terminou assim, talvez funcione assim com você. Nós trocamos experiências. Nós não damos a resposta pronta, mas ouvir dos pais espirituais, ouvir dos maduros na fé, nos fazem encontrar caminhos em Deus, nos faz ter percepção. Isso é família. Por isso a nossa missão
É levar pessoas comuns a se tornarem filhos que ouvem a voz de Deus, mas enviá-los, não perder de vista, nunca deixar de falar do seu destino profético, porque filho tem que cumprir propósito, não é só para ficar na casa do pai, tomando leitinho e uma madeirinha a vida inteira. Deus quer que você seja um filho, uma filha, que cresça e se torne pai, se torne mãe e abençoe nações. É muito ruim quando você vê um filho de 50, 60 anos, que está na casa dos pais e ainda não tem perspectiva de sair porque não achou alguém para casar. Eu conheço um rapaz, e eu não posso mais chamá-lo de rapaz, porque ele hoje tem aproximadamente 53 anos. Ele mora com a mãe, que é divorciada, e diz que não quer casar, e prefere ficar com a mãe, porque com a mãe tem tudo. Para que eu vou me incomodar se com a minha mãe eu tenho tudo? Isso é triste. Tem alguém aqui que quer morar com a mãe até morrer? Levanta a mão que nós vamos orar por você agora, com intercessão, com imposição de mãos. Tem algo melhor do que isso para você. Não queira isso. Existe um novo horizonte além da filiação, a paternidade. Existe um novo horizonte além da filiação, é a paternidade. E aí você nunca vai deixar de ser filho, mas é um filho maduro que pode abençoar, tendo filhos. Amém, irmãos? Glória a Deus. E o nosso slogan é qual? Pode passar para o próximo. Leia aí comigo. Fala isso olhando para alguém. Fala para outra pessoa agora. Nós somos uma família em muitos lugares. Glória a Jesus. Isso é bom demais. Por quê? Porque nós estamos em muitos lugares. Começa pelo núcleo mais duro. Essa é a expressão usada, né? No mundo corporativo. O núcleo duro é o meio, o centro, que é você. Você está em muitos lugares. E você faz parte da família. Você está na escola, você está no trabalho, você está numa vizinhança diferente de todo mundo. Você está em um lugar diferente do que eu. As famílias estão em lugares diferentes. Os meus filhos frequentam lugares diferentes de mim. De eu, uai. Eles estão em 2 escolas que eu não convivo. Então eles estão em muitos lugares, mas eles fazem parte de uma família. Nós estamos como igreja em 3 lugares físicos completamente distintos. Arthur Alvim, da Atuba, e em Vila União. Somos muitos lugares. E eu ouso dizer para você que a gente, como família, já está na Índia. Eu conversava com o Bala Siva no final do ano, e a gente teve uma longa conversa. E ele falou para mim assim, sabe, ele me chama de querido e amado pastor Rodrigo. Eu falei, você não precisa me chamar assim não, mano. Me chama de Rodrigo. Aí ele passou a me chamar de querido e amado pastor sênior Rodrigo. Eu falei, não, Bala. Eles são muito respeitosos, assim, é um povo que eu já convivi muito, que é impressionante como eles são respeitosos com a autoridade. Aí a gente estava conversando e ele falou assim, mas tem uma coisa que eu mais gosto das coisas que você me fala. Ele disse para mim, né? Eu falei, é mesmo, que nós somos uma família em Cristo Jesus. Isso me alcançou e os meus pastores amam essa declaração. Ouvi de você que a sua igreja no Brasil é uma família com a minha em Cristo. Nós não tínhamos pensado nisso e isso impactou a minha vida. É a declaração que eu mais amo ouvir de você. É quando você fala que nós somos um em Cristo e somos uma família. Isso faz muita diferença, irmãos. Porque família se preocupa, quer saber se tem comida na mesa. Família ama. Um pai nunca vai deixar um filho sem comida. Pode ser o traste que for, ele pode ter feito o crime, o pior crime do mundo, da história. A mãe do cara vai estar lá sempre para dar comida para ele. Vai ou não vai? Fala aí, mães. Vai. E a Bíblia diz que mesmo que uma mãe vier do seu filho se esquecer, mais uma vez uma comparação do amor de Deus com o amor familiar. Ainda que uma mãe viesse se esquecer do seu próprio filho, Deus jamais o esqueceria. Jamais. Glória a Deus. Uma família.
atuante em muitos lugares. Eu quero ler com você as 3 declarações. A primeira de propósito, perdão, as 4. Propósito, visão, missão e o nosso slogan. Vamos voltar para o propósito, que eu quero que isso fique firme na sua mente. Se tem uma coisa que eu queria que você fizesse durante esse ano, é ensinar isso para alguém. Ensine para alguém, olha, eu estou numa igreja que tem o seguinte propósito. Eu estou numa igreja que tem a seguinte visão, a seguinte missão, e tem isso como slogan. Você pode ensinar isso para uma pessoa no ano de 2021? Quem pode fazer isso? Levanta a mão para eu ver. Deixa eu ver quem eu posso contar. Na galeria, pouca gente. É só vocês mesmo? Eu vou dar outra chance. Levanta a mão bem alto. Quem pode ensinar para uma pessoa essas declarações no ano de 2021? Levanta a mão. Amém. Não, fica com a mão levantada. Vou pedir para Jesus olhar agora. E aí você assume o compromisso com ele. Amém? Só para uma. Se você quiser ensinar para mais. Mas vamos à nossa declaração de propósito. Não, propósito é o primeiro slide. Vamos lá? Repita, propósito. De novo, vamos lá? Propósito. De novo, juntos. Propósito. Ser uma igreja bíblica dirigida pelos propósitos de Jesus. Missões, adoração, serviço, comunhão e discipulado. Qual que é a nossa visão? Está no meio aí. A visão vem junto com missão e slogan. Mudou de lado. Espera aí, fala. Visão da igreja. Pode ler. De novo. Agora fecha o olho e fala, por favor. Glória a Deus. A nossa missão: levar pessoas comuns a entender que são filhos de Deus e as enviar para o seu destino profético. Repita comigo, missão. Levar pessoas comuns a entenderem que são filhos de Deus e as enviar para o seu destino profético. E o nosso slogan? Muito bem. Sem olhar no slide agora, diga qual é a sua visão. Qual é a visão da igreja? De Jesus? Isso. Agora só os jovens. Quem acertar, eu vou dar um prêmio. Só os adolescentes. Você não é adolescente, não. A Débora achando que é adolescente. Meu Deus. O Rafael explica para ela aí que ela não é adolescente. Só os adolescentes. Não, tira do telão, mano. Você está querendo me derrubar? Eu falei que vou dar prêmio, você põe no telão? Vamos lá, visão da igreja, só os adolescentes. Amém. Eu fiz esse momento só para descontrair com você. É importante você saber disso. Que igreja que eu faço parte? Qual é a minha visão como igreja? Eu tenho alguma missão? Existe um propósito? Olha, tem um propósito coletivo. Aonde que o meu propósito individual encaixa no coletivo? O meu propósito coletivo como igreja é viver os propósitos bíblicos que Jesus ensinou, da grande comissão e do grande mandamento. O grande mandamento e a grande comissão. Aonde que o grande mandamento e a grande comissão se encaixam no meu propósito individual? É essa a conclusão que você tem que chegar. É isso que você tem que pensar para descobrir o seu propósito de vida. Quero avançar na palavra já caminhando para o final. Qual que é a nossa estrutura, então, para ficar bem claro para você como igreja? Nós temos células apostólicas, temos os ministérios que eu comecei chamando há uns 2, 3 anos atrás de GIs. Então, os antigos GIs nós chamamos hoje de ministérios. E aí é uma relação entre células e ministérios. Qual é essa relação? Pessoas nas células são enviadas para o seu destino profético, muitas vezes para os seus ministérios. Então você tem um evangelista borbulhante na tua célula. Qual que é o grande papel de um líder de célula? É ver que aquele evangelista pode servir no Ministério de Missões Urbanas. Ele pode trabalhar na área social, indo abençoar pessoas, ganhar gente para Jesus nas diversas áreas da nossa sociedade. Então a célula tem esse papel. E os ministérios servem as células. Às vezes, vou continuar no exemplo do evangelismo, pode ter uma grande mobilização evangelística por meio do Ministério de Missões Urbanas, onde ele prepara toda uma estrutura para que as células se envolvam num movimento de evangelismo na época do carnaval, por exemplo. Que não vai acontecer esse ano, né, de 2021, mas seria um exemplo, entendeu?
Seria um exemplo. Nós vamos para as ruas. Quem está organizando isso? É debaixo da base de missões, tem lá um Ministério de Missões Urbanas. Os irmãos. Então o líder de célula atento fala, poxa, minha célula precisa entrar no movimento de evangelismo. Eu vou me envolver com essa ação de evangelismo. Percebe a relação ministérios e células? Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa é a nossa estrutura. E a nossa orientação é sempre olhar para os 5 princípios bíblicos. Nós queremos orar, para os 5 propósitos bíblicos. É um princípio nosso olhar para os 5 propósitos em tudo que nós vamos fazer. Portanto, você que lidera, você que é membro da igreja, você que faz parte, você pode ter a liberdade de chegar para mim ou para quem te lidera e dar as suas opiniões, suas sugestões. Falar, pastor, eu acho que nós estamos olhando bem para tal base, tal propósito, mas a outra base falta isso. Eu estou cansado de ouvir gente falar isso para mim e eu pego várias sugestões dos irmãos. Os irmãos, o pastor, podia fazer uma ação social assim, assim, assado. Poxa, eu estou mais preocupado em ver o louvor acontecer, ou eu estou mais preocupado em ver os cursos acontecerem, mas eu não estou preocupado em fazer missões na rua. Então alguém pode contribuir. Diga, eu posso contribuir na minha igreja. Diga para a pessoa do teu lado, você pode contribuir aqui. E quem é a nossa liderança dessa estrutura? Próximo slide, Arthur. A nossa liderança dessa estrutura passa por pastores, supervisores que são obreiros ou pastores locais, coordenadores de rede de célula e líderes de célula. Deixa eu explicar isso para vocês. Quem são esses pastores supervisores hoje? Eu e a Deise. Por quê? Porque a gente, inclusive vocês vão notar isso bem, eu não vou estar todos os domingos aqui com vocês, porque eu preciso ir na Indaiatuba e Arthur Alvim. Então vocês vão me ver circulando. Eu fiz muito menos isso durante a pandemia, porque inclusive eles ficaram sem culto por um bom tempo lá, por 4 ou 5 meses. Mas eu estarei com eles com uma constância mínima mensal, pregando, ministrando, estando junto com os irmãos. Esse é o meu papel. Nós decidimos abrir outras 2 igrejas. Então alguém precisa se importar com isso. Esse é o meu papel, o papel da Deise. Nós estamos juntos e temos líderes locais em todas as nossas igrejas, né? Quando eu não estou aqui, quem assume esse papel é o Danilo e a Larissa, ministrando, pregando a palavra, cuidando do Kids, substituindo a minha Deise. Mas temos o André e a Bia, temos o Eduardo e a Valéria lá em Indaiatuba. Então, essa é a liderança dessa estrutura. Quem são os pastores? Temos os pastores, nossos pastores sêniores aqui, que é o pastor Jonas, a pastora Marta. Temos os supervisores que cuidam de redes de células. Hoje nós não temos ninguém fazendo especificamente essa função. Eu faço aqui na igreja local. Quem é um supervisor de rede de célula? É aquele que cuida de várias redes de células. Então eu supervisiono todas as redes de adultos, jovens e adolescentes. Nós temos 3 redes de adultos, uma rede de jovens e uma rede de adolescentes, uma rede kids. Então, quando eu falo vocês entendam a Deise também, tá bom? Porque nós somos uma coisa só. Quando você vê a mim, vê a Deise. Olha só. Bonito igual ela, tá bom? Líderes de ministério, que são os muitos ministérios que nós temos e que são bastante dinâmicos. Nascem muitos ministérios. Igrejas grandes têm uma centena de ministérios, sem exagerar, uma centena. Por quê? Porque sempre tem uma forma de servir nova que alguém descobre e que pode estar envolvida no reino de Deus. Isso é o que eu mais gosto, dessa pluralidade, dessa multicor dos ministérios, que você pode servir sendo alguém que cumpre o propósito em algum ministério, porque Deus te deu algum dom, alguma habilidade, algum talento. Tem alguma coisa em você que serve para o reino de Deus. Tem. Coordenadores das redes, né, que cuidam dos líderes de célula, e os líderes de célula. Essa é a liderança da nossa estrutura. Esqueci de alguma coisa? Os nossos cursos, nós temos uma estrutura nova de cursos, estamos passando por isso. Nós temos um curso de batismo, o curso de cultura da igreja será lançado no próximo mês de abril, então você vai ser desafiado a fazer. Esse curso vai ser o curso de entrada. Todo mundo que for batizado terá que fazer o curso de cultura da igreja. Para quê? Para entender o que é a igreja que eu estou entrando. Então, você batizado, ok, você faz parte da família de Deus, mas para fazer parte da comunidade dos discípulos, você precisa entender o que é a comunidade dos discípulos. O curso Cultura da Igreja tem o propósito de ensinar-nos a nossa cultura como igreja. O que fazemos, o que somos, quem somos nós como igreja. Pastor, quem já é membro, não fez esse curso e não puder ou não quiser fazer,
vai ser desconectado da membresia da igreja? Vai. Não, não vai não, irmãos. Estou brincando. Não tem obrigatoriedade alguma de você fazer o curso, tá bom? Aliás, no reino de Deus, nada é obrigatório. Tudo é. O que me aproxima dele, eu quero. O que me distancia dele, eu não quero. Quando você se aproxima demais daquilo que te distancia dele, automaticamente você está afastado dele. Mas quando você se distancia daquilo que te afasta de Deus, automaticamente você pode se aproximar do que te aproxima de Deus, e isso vai te distanciar das coisas que te colocam longe dele. Portanto, eu lembro quando eu era adolescente, eu queria tudo que o pastor falava que era bom fazer. Então eu quero dizer para você que é bom fazer o curso Cultura da Igreja. Tá bom? Formação cristã básica. Então a gente quer fazer a gente já tem em andamento um curso de aprimoramento da fé cristã com as doutrinas bíblicas. Um curso, poxa vida. Muito bom. Lá está mais completo que o meu aqui. O curso de doutrinas básicas da fé cristã, um curso de panorama bíblico e um curso de vida prática cristã, que vai falar para você sobre a vida prática, ouvir o Espírito, os dons, o fluir em Deus. Um curso voltado para homens e mulheres que nós queremos fazer em grupos pequenos, e nós faremos isso esse ano em nome de Jesus. Uma espécie de discipulado, mas em forma de curso para grupos de até 10 homens, de várias faixas etárias. Não é para adultos, jovens, adolescentes, mas nós vamos reunir só homem ali para falar dos diversos assuntos que tocam masculinidade. Então, sei lá, sexo, finanças, casamento, preparação para o casamento, as lutas normais de um homem, assim como de mulheres. Então, nós vamos ter isso debaixo da nossa base discipulado, tá? Que mais? A preparação para o casamento, que é o curso de noivos, o curso de casais para o relacionamento conjugal e também encontro de casais como nós tivemos no ano passado, criação de filhos, curso de lideranças, que hoje são para as lideranças ministeriais e na rede de células, tanto para coordenador como líder de célula. E por fim, eu quero falar de duas coisinhas. Primeiro, missões. Nós temos debaixo de missões algumas coisas acontecendo, né? E vocês têm acompanhado de alguma medida. A pandemia mudou muita coisa. Eu queria muito ter ido ao Nordeste do Brasil no ano passado. E eu estava já conectado com uma missão do Livres para Adorar. E a gente estava encaminhado para isso. Eles até voltaram, acho que o Danilo comentou comigo que eles fizeram algo em janeiro ou em dezembro. Em dezembro, perdão. Agora, em janeiro. Mas a pandemia mudou muitos planos. Nós queríamos estar associados e ligados a uma agência missionária e também tudo parou. Missionários pararam de voar. Pararam de ir. E aí nós decidimos fazer algo que já estava acontecendo. Apoiar uma obra que já estava acontecendo. Que foi o caso da Índia, que foi algo que Deus fez. Eu não corri atrás disso. Surgiu, estávamos orando para o Senhor nos dar, e algo que está acontecendo, com missionários locais, mas apoiado por missionários estrangeiros, que somos nós. Quem é missionário estrangeiro aqui, diga aleluia. Nós estamos apoiando os irmãos. Então, nós não paramos de ser missionais enquanto a pandemia acontecia. Mas, como não pode voar, então quem já está lá está fazendo a missão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós fizemos Deixa eu olhar para cá para ver se tem alguma diferença do meu, que eu fiquei com medo agora. As missões urbanas acontecem por meio da capelania e de ações sociais. Foi uma outra iniciativa que nós pudemos fazer dentro de casa. Então, estava muito difícil ir em hospital. Nós fomos atrás da Ordem Nacional dos Capelães, trouxemos. Nós não terminamos o nosso curso ainda, vamos terminar ele no mês que vem. Eu anunciei aqui no primeiro culto, mas houve um problema com o professor. Ele não pôde vir, ele mudou para outra cidade, mas ele separou uma agenda para nós em fevereiro e nós vamos terminar o curso de capelania. Então nós teremos aqui 60 capelães, gente que vai poder entrar em hospitais, escolas, presídios, em tudo que é lugar, para poder pregar o evangelho e fazer a obra de Deus. Amém? Por meio das missões. Sim, é muito importante. A gente já se conectou. Eu conheci um pastor da Igreja Batista Boas Novas, que cuida da capelania lá. E ele falou assim: pastor, vocês são uma resposta de Deus. Por quê? Eu tenho um contato muito próximo com a direção do Hospital Sapopemba e eles confiam muito no nosso trabalho. Mas a gente atua fortemente no Hospital da Vila Alpina, porque é perto do nosso prédio. Eu preciso de uma igreja forte que queira ser a igreja para cuidar de capelania no Hospital Sapopemba. Olha isso. Tem muito campo branco e pouco o trabalhador.
Não, tem 60. 60 capelães que agora vão abençoar famílias no Hospital Sapopemba. Eu creio nessa porta, Deise. E nós, como igreja também, estamos abrindo a Associação Comunidade dos Discípulos, que por meio da associação nós vamos fazer várias ações sociais, diversas, no nosso bairro, onde quer que a gente esteja, de diversas formas. Francisco e a Cristina, com tanto carinho, já cuidam da distribuição de alimentos, da distribuição de roupas, enfim, é um trabalho árduo, um trabalho de muito valor, que não vai parar, vai só crescer, mas nós vamos aumentar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, e as plantações de Indaiatuba e Arthur Alvim fazem parte da nossa visão missionária. Nós queremos alcançar outros lugares. Nós tivemos um investimento de mais de 100 mil reais em 2020 em plantações das igrejas, na Emmanuel Mission, que é do pastor Bala Siva na Índia, e nas ajudas na pandemia, que foram muitas, por meio das suas ofertas. Pastor, mais de 100 mil reais não é preciso. É verdade. Eu fiz uma reunião no ano de 2019, no final, faz 1 ano e 3 meses agora, mostrando para os irmãos o detalhe da nossa finança. Foi tanto para a Índia, foi tanto para Indaiatuba, foi tanto para Arthur Alvim, foi tanto aqui, foi tanto na pandemia. Nós temos esse detalhe. Eu vou marcar uma outra reunião ainda no primeiro trimestre de 2021. Se você tiver interesse, você vem e me ouve. Ouve a tesouraria da igreja, ouve que o tesoureiro nosso é o Ronaldo e o Eduardo, que me ajuda bastante cuidando dessa parte administrativa. Mas são os dois homens aí que me ajudam com isso. Você vai poder ver mais detalhes sobre isso. Nosso alvo para 2021 é consolidação dessas 2 igrejas, das 3 igrejas, né? Consolidar, para mim, fala de aprimorar e fazer melhor o que já se vem fazendo e incluir as coisas novas que nós desejamos. Apoiar uma obra missionária da Janela 1040, para mim isso é intensificar o que nós estamos fazendo na Índia. Quem sabe esse não é o ano de algum missionário fisicamente sair daqui e ir lá para a Índia, ou de algum indiano vir para cá e a gente estreitar a nossa conexão, o evangelismo urbano, com as intervenções urbanas que nós desejamos fazer, amém? A nossa identidade visual e as nossas redes sociais estão muito claras para vocês, mas eu quero falar uma coisinha sobre isso. Passa aí, Arthur, por favor. A nossa logo, próximo slide já. A nossa logo, há 1 ano atrás, a gente revitalizou, reestilizou a logo da Comunidade dos Discípulos. Então, às vezes, vocês veem eu usando só o peixinho e, às vezes, a gente usa esse todo aqui, tá certo? Você enxerga alguma coisa que traz significado na logo? Sim, o que é? Quando você vê só o peixinho, você consegue ler alguma coisa? O quê? Unidade, muito bom. O biquinho do peixe aqui pode ser o nosso ser, comunidade. Com. E o unidade. Percebe a cor do unidade com aqui? Com, unidade. E o D é a parte de trás do peixinho dos discípulos. Então, com unidade dos discípulos. A concepção desse logo, né, a criação, foi feita bem antes de eu ser o pastor titular da igreja, com o pastor Jonas. Quem fez foi a Débora, que foi a designer que fez isso. Ela que também revitalizou. Então, está claro para todo mundo que é com unidade dos discípulos? Com unidade dos discípulos, nós fazemos a comunidade dos discípulos. Aleluia. Alguém não sabia disso? Levanta a mão. Está vendo? Vocês estão rindo de mim aí? Um monte de gente não sabia. A minha família ri de mim porque eles acham que às vezes eu falo coisa óbvia. Olha lá, minha esposa, é que ri mais alto. Em casa hoje a gente conversa. Essa risada aí vai ter preço alto. Passa para o próximo slide antes que eu perca o rumo total aqui, por favor. Nós temos a nossa declaração de visão nas nossas paredes já há 1 ano. Quais são que estão lá? Visão da igreja, missão da igreja, propósito da igreja. Para te ajudar a lembrar sempre. A gente vai comunicar isso nos nossos materiais, mas toda vez que você abre a cortina aqui, ou lá nos prédios de Arthur Alvim e Indaiatuba, toda vez que você vira as costas para sair do prédio, você vai dar de cara com a nossa visão, com a nossa missão, com o nosso propósito, e com uma placa escrita assim: bem-vindo ao seu campo missionário. Glória a Deus. Nós temos um aplicativo já funcionando, que você pode baixar na App Store ou na Play Store, está disponível. Se você não fez isso ainda, dá tempo, vamos ler a Bíblia junto. Começa agora de Gênesis 40 e tantos. Vamos junto. Vamos, não desiste porque você não começou.
Depois nós vamos fazer momentos de 40 horas de jejum com a Bíblia. E aí você tira o atraso nas 40 horas. Olha que demais. Você não acha legal isso? Não, estou falando sério. Então faça isso. Tem um monte de gente que eu estou vendo aqui que está atrasado. Olha lá, os irmãos que estão rindo são esses. E aí você pega 40 horas e lasca a lenha. Gasta 40 horas lendo a Bíblia. Nós vamos ter tempo para ler a Bíblia durante as 40 horas. Você imagina que poderoso vai ser isso. Então baixa o aplicativo. Se você não tem o aplicativo, o Danilo fez uma solução que eu gostei muito. Ele mandou um PDF. E se precisar imprimir, você imprime, não imprime? Ele imprime e entrega para os irmãos, que é o programa do ano inteiro, que está no aplicativo, para que você possa acompanhar. Fora isso, no aplicativo a gente tem as nossas palavras, você pode ofertar e dizimar por lá, você pode também ficar atento à nossa agenda no aplicativo. Então, o aplicativo é uma ferramenta que nós vamos usar cada vez mais para a nossa interação, tá bom? Fique atento ao aplicativo da igreja. O nosso canal no YouTube cresceu muito por causa da pandemia, inclusive. Nós saímos de 560 para mais de 1.000, quase 1.200 inscritos no nosso canal no ano de 2020. Eu não sou um pastor de mídia, você sabe disso. Eu não consigo postar nada, eu sou muito fraco nisso. Mas eu entendo que o canal do YouTube é algo bastante relevante, inclusive pelo que ele já está fazendo em relação à Índia, por exemplo. Outro dia, minha mãe compartilhou um áudio comigo, né, um testemunho de uma irmã que mora no interior. Mora em Ilhabela. Olha, a irmã mora bem, né? Mora em Ilhabela. Inclusive, tem bastante irmão querendo fazer amizade com essa irmã que mora em Ilhabela. E o áudio dela falando assim: nossa, Maria, é amiga antiga da minha mãe. Nossa, Maria, que delícia ouvir a palavra tal, do domingo tal, lá da sua igreja. Então, a palavra está chegando em lugares que a gente não... O que foi a série Divertidamente do Que Discípulos? Fala aí, irmãos. Eu ouvi muitas crianças, muitas famílias. Teve um baterista que é um amigo meu, tocou com a gente no final do ano. Você deve lembrar dele, o Joe. E ele falou assim: cara, os filhos dos irmãos da minha igreja estão assistindo lá o Divertidamente porque está demais. Você percebe que chega em lugares que você nunca vai saber, eu nunca vou saber, mas nós estamos produzindo algo que impacta no reino de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E o nosso Instagram, que é esse aí, eu atuo pouco mesmo, a gente tem usado mais o Danilo, quem cuida das nossas redes sociais, as nossas postagens, né? Então, se tiver ruim, você fala com ele, tá bom? Nem esquece que reclama com o Danilo, mas nós usamos ele muito como um repositório, como um lugar para avisar a nossa agenda, para mostrar o que está para acontecer, para mostrar também aquilo que aconteceu e sermos família em tudo isso. Somos família no Instagram, no YouTube, somos família nas nossas redes sociais, mas mais do que tudo, nós somos conectados pelo Espírito, juntos, amém? Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você para nós encerrarmos. Será que você pode repetir comigo uma oração que vai virar uma declaração sua? Feche os olhos. Diga com entusiasmo e com força. Diga: Senhor Jesus, eu hoje faço a declaração pessoal e intransferível de pertencimento a essa família. Eu amo Jesus. Amo a Deus acima de todas as coisas. E amo o meu próximo. E amo especialmente a família da fé que o Senhor me deu para viver. Me ajuda, Senhor, a ser fiel, a andar com passos firmes na direção do propósito que eu tenho para a minha vida e que se conecta com essa família, a comunidade dos discípulos. Que nós sejamos saudáveis, que nós tenhamos amor e que nós possamos cumprir o propósito, a missão e ir aonde o Senhor nos chamou para estar. Amém. Aplauda Jesus.